Vamos para essa entrevista, trazer um pouquinho de contexto dessa entrevista. Porque a Folha de São Paulo foi apenas um dos veículos que teve a oportunidade de conversar com a Regina e com a Gabriela, que estão voltando ao teatro para uma peça juntas, Filha da Três Pontinhos. Aliás, eu estou intrigada para saber o tema dessa peça, independente de qualquer coisa. Assim, esse texto, por que elas escolheram? Elas dizem que é um pouco diferente do que a gente já viu elas, né, em cena, aquela relação mãe e filha mais adocicada e tal, que é uma coisa mais ácida. Vamos ver. A gente ficou com aquela imagem das duas, né, na novela Por Amor. Exatamente. Que a Regina Duarte era Helena e a Gabriela Duarte é Eduarda. Então elas tinham uma relação conturbada. Sim. Né? E eu tô curiosa também para saber. Inclusive nessa entrevista da Folha, foi me revelado algo que eu achei assim, nossa, que difícil, né? A abertura da novela era feita com fotos delas de família. Só que nem a Gabriela, nem a Regina sabiam que essas fotos iam ser usadas como a abertura da novela. E na hora que elas viram, a Gabriela principalmente se sentiu muito invadida, né? E que loucura, gente, você não saber, né? Ela achou que ia ser só pra estreia, né? Ou que iam colocar. E não, é a abertura. Casa. Falou com o Boninho, a Regina conta que falou com o Boninho. Ele, não, essa é a abertura da novela. Eu achei meio que um susto. E aí, nessa entrevista, uma coisa que a gente vê, e que eu acho que na vida, para quem tem a mesma profissão dos pais, realmente seja sempre uma questão de uma sombra e tal. Existe uma cobrança, e né? esse descolamento que às vezes o filho tem a necessidade de ter da mãe, né, ou do pai, enfim, para poder alçar voo próprio, né, para entender qual é a sua naquele mesmo lugar. E a gente vê ali, elas contam um pouco disso. Eu acho que vários pais e filhos talvez se identifiquem, mas o que pegou mesmo dessa entrevista e que repercutiu foi quando entrou uma pergunta em relação à política. Sim, porque a Regina Duarte foi ministra da Cultura durante o governo Bolsonaro. E isso foi muito polêmico, né? Toda a forma como ela entrou, o fato dela apoiar o governo Bolsonaro, que vai muito na contramão do que 99% dos artistas pensam. E depois ela saiu e as coisas que ela costuma falar em redes sociais, tudo isso foi muito turbulento. Eu acho que é óbvio que entraria como pergunta, porque faz parte da biografia dela, é óbvio, ela tem 60 anos de carreira. Ela é uma dama da dramaturgia brasileira, ela é um ícone, mas ela tem também isso, né, na biografia recente dela. Então, eu acho que, assim, era meio óbvio que essa pergunta viria. O que me chamou mais a atenção na entrevista foi que elas mostraram, verbalizaram que não queriam entrar no assunto, né, que no caso é a política, e que elas não estavam confortáveis, mas o entrevistador, ele não respeitou o limite delas. Foi isso que me deixou agoniada mesmo de ver a entrevista. Estava indo tudo bem, estava leve, estava legal, e aí eu acho que ele pesou um pouquinho. E aí eu fiquei refletindo também sobre isso. Eu acho que, eu não sei, por exemplo, até gostaria de um dia conversar com ele para entender se ele quis e ele teve essa vontade de ir a fundo, ou se havia uma demanda de pauta. Não que haja nenhuma diferença, eu acho que o jornalismo tem que perguntar, tá? Eu acho que a pergunta, ela tinha que ser feita. Como ela tinha que ser feita? Aí você pode ter inúmeras variantes e cada entrevistador tem uma técnica para chegar a uma pergunta difícil, né? Ele teve a técnica dele, ele tentou ali do jeito dele. Mas eu queria saber, assim, se ele queria e ele tentou se aprofundar ou se havia uma demanda, porque eu sei, e várias pessoas que trabalham no meio do jornalismo, até em off, comentaram comigo que já se sentiram muito pressionados por editorias, por entrar em searas, e eu não estou falando dessa, tá? Porque, por exemplo, essa é uma seara política, a gente está no ano eleitoral, eu até acho que é muito relevante sim se falar disso. Mas às vezes é uma seara de vida pessoal, por exemplo, né? E você, individualmente, você não gostaria de entrar nessa seara às vezes, tá? Mas aí a pauta diz, não, mas você tem que entrar. Eu preciso de uma aspas desse assunto, vai lá, entendeu? E aí você tem que ir. E às vezes é difícil, pega mal
e causa um climão. Então, fiquei pensando um pouco nisso, na situação profissional. Eu entendo essa questão profissional, mas ele insistiu. Ele insistiu. Ele fez a pergunta e depois ele tentou... por outros lugares, chegar ali no mesmo assunto. No voto dela, e ela falou que não ia falar sobre o voto, qual era o voto dela nessas eleições. Então, aí eu também achei que ela meio viajou. No sentido de que, cara, você tem a mesma simpatia? Mas eu acho que a filha, a Gabriela que estava tensa. Gente. A Gabriela ficou assim, muito... Porque a mãe já foi cancelada, né? Por tomar partido político e respingou nela também, acredito. Eu acho que teve essa história muito de imaginarem que talvez houvesse um rompimento na família, algo que elas desmentiram ali. Falaram que elas nunca se afastaram. Verdade. Né? Que elas sempre estiveram juntas como mãe e filha e tal. Que eu acho que até é uma lição para a sociedade brasileira, porque quantas famílias não se veem nessa mesma situação da família Duarte, né? De pessoas que divergem politicamente. No caso da mãe, publicamente é um apoio público e a filha tem que lidar com isso, pensando diferente da mãe. E o desespero dela em tentando intermediar aquilo ali. Ela ficou muito desconfortável. Ela queria que não falasse, mas aí que eu também ia falar por um outro lado profissional. Gente, não teve media training para essa entrevista, porque assim, é óbvio que iam perguntar isso. É óbvio. Ah, mas combinou antes, tal. Gente, isso não existe. É claro que iam perguntar. E ou houve um media training e na hora a Regina Duarte, grande foda-se, falou que ela bem entendeu. Me parece que não. Não, assim. Porque até a produção da peça... Começa a interagir. Intervir e tentar ajudar, falando que elas não iam falar, que elas não queriam falar do assunto. Porque poderia virar um puta climão de falar, olha, se você vai insistir, então a gente vai se retirar, por exemplo. Não vamos Eu achei até que elas foram bem educadas, porque elas continuaram ali e ele insistindo e elas foram muito educadas, eu achei. Eu acho que quem não foi educado foi ele. Você achou que passou mal? E muita gente achou. Comenta aí o que é que vocês pensam sobre... Não sei se vocês assistiram, né, a íntegra da entrevista. Teve um outro momento também de... claro, desconforto, principalmente da Gabi, acho que é Gabriela, né? Que perguntou sobre uma questão do politicamente correto, na novela e tal, e aí a Regina Duarte não entende, fala que não pensa sobre isso, e aí é meio grave, né? Tipo assim, eu não penso, eu não vejo isso, tipo, quando a gente tem ali uma personagem que era racializada, e que podia ter sido interpretada por uma outra atriz negra, mas pelo privilégio que na época era isso, enfim, ali não se pensava talvez tanto a respeito disso, mas você fazendo em retrospecto, quer dizer, você nunca teve esse momento, acho que é aí que a Regina também, tipo, não penso sobre isso, não tô nem aí, não falar sobre isso é me posicionar do tipo, acho isso uma grande besteira, e a gente tá falando não exatamente até do politicamente correto, mas por uma questão de racial, assim, né? Ela da invisibilidade de um personagem racializado, um personagem que era pra ter sido interpretado por uma mulher negra. Então é um pouco, não é que é politicamente correto se eu vou dar risada ou não, é outro assunto, até acho que nem era o tema, nem seria politicamente correto, seria, né, ocupar espaços, né, atores e atrizes negros ocuparem espaços importantes que eram deles e não eram ocupados na época. O que é que você pensa sobre isso? Tal, te incomoda hoje em retrospecto? Mas não era falado. Eu acho que não era. Ela poderia falar isso. Ela poderia. Como na história do feminismo, que também ela falou, as duas falaram que não eram feministas, que não são, né, feministas. E ela, eu até achei que no começo ela falou, eu não era feminista, mas a personagem Malu Mulher me trouxe uma visão de uma mulher forte, de uma mulher que podia, Legal, isso eu achei, na época eu não era, e até essa personagem me ensinou alguma coisa, me ensinou esse poder, que é um poder do feminismo, que não é se opor ou anular o homem, né? Ela até traz um exemplo, a Regina, que ela fala assim, mas às vezes eu sou machista porque eu quero que ele vá à frente. Isso não tem nada a ver, porque pensa assim, se eu tenho um relacionamento
lésbico, são duas mulheres. Em algum momento eu vou querer também que a minha parceira vá à frente, tome a frente, resolva uma situação, mas não por uma questão de machismo. Homem ou mulher. Por uma questão de parceria. Você quer que a pessoa vá de algum jeito, né? E resolva alguma coisa por você. Enfim, tome suas dores, sei lá o que é que seja. Isso não tem a ver com gênero. Machismo, tem a ver com atitude na relação. Sim. Agora, sim, estamos sujeitas ao machismo de outras formas. E aí a Gabriela meio incluiu os homens na conversa. Legal, mas o feminismo não exclui os homens da conversa. Não é feminismo, gente. Ninguém quer acabar com os homens. Sim. Quer dizer, tem gente que quer acabar com os homens. E às vezes até dá A razão. gente não, né? A gente é bem boazinha. Pois tipo assim, gente, a mulher lutar pelo direito dela não quer dizer morte aos homens e odiamos os homens. Pelo contrário, né? O machismo mata mulher, né? A gente vê aí todos os dias, quando você abre ali a sua rede social, sempre tem um feminicídio, uma violência, uma agressão contra as mulheres. Assim, eu só fiquei meio pensando, cadê o media training? E como é difícil mesmo de lidar com uma situação familiar pública em que há tanta divergência, assim. E ao mesmo tempo, que difícil, né? Porque também negar a história da Regina Duarte, caraca, né? E eu não sei se ela sempre foi assim, tem muita gente que fala que sim, né? Ai, eu tenho medo. Tem aquela história também dela se meter lá na política aquela vez e falar, ai, que tinha medo. Mas ela não parecia fantasma do comunismo e tão tal. incomodada em falar. Ela queria até falar. Quem não deixou falar foi a Gabriela. Então, sabe o que eu fico pensando? Sei lá, se ela fosse homem, ela ia ficar falando as coisas mais loucas. E a gente não ia dar essa repercussão toda. Eu acho que todo mundo que não gosta ia falar, nossa, que maluco, olha as coisas que esse cara tá falando. Mas eu não acho que ia ser tão Não achei que ela falou nada absurdo também, pra gerar tanta Gente, é algo previsível. A mulher foi secretária da Cultura do governo Bolsonaro. Sim. É isso, ela tem alguns pensamentos aí que são os dela. E ela tem o direito de ser de direita ou de esquerda, e a gente tem que respeitar. Pois é, entre achar ela ruim essas divergências, ou não. Acho que aí, se você quer ir na peça, você vai. Se você não quer, você também não vai. É respeitar, eu acho que... É difícil, hein? A gente tá numa hora difícil de respeitar. E aí, a trilha sonora da entrevista fez de tudo virar meio um meme, uma coisa meio cartunesca. Eu não lembro agora. Assistam novamente. A trilha sonora foi escolhida assim... A dedos. De uma forma dramática. Sim. A trilha sonora traz elementos ali, elemento tragicômico para tudo aquilo. E fico ele pensando conseguiu, como que elas lidaram. Se foi premeditado ou não, o entrevistador conseguiu. Não, ele com certeza, sucesso, foi parabenizado. Foi. Na Folha, com certeza, ele foi parabenizado. Na internet tem uma parcela de pessoas que achou super importante o que ele fez. Eu acho que sim, tinha que ser feitas as perguntas, não tinha como não fazer. A forma... Eu fiquei incomodada, assim, com o não respeitar o limite que elas colocaram. Elas colocaram claramente. E levando para a sexualidade, me fez lembrar também do consentimento, né? Que muitas vezes... Que é uma coisa que tem gente que tem dificuldade de entender até hoje, o que é o consentimento, né? Eu gosto de falar da metáfora do chá para explicar o consentimento. Que é quando a gente oferece uma xícara de chá para uma pessoa, ela pode falar não, ela pode falar sim. E se ela fala não, a gente não insiste, a gente não faz cara feia, a gente principalmente não enfia a goela abaixo o chá. Por que com sexo é diferente? Né? Então ali eu vi claramente que ele não respeitou o limite delas. O não delas foi falado, porque muitas vezes na sexualidade o não, ele é não verbal. Então, com a linguagem corporal, a gente viu na Gabriela Duarte. Não, então ela faz assim. Que ela fecha, né? Que ela fecha os braços, a cara dela fica... Ela faz assim, a boca da mãe, verdade. Né? Então, a gente tem que estar também ligado a esses sinais que o outro mostra quando não quer entrar numa relação sexual. Nem sempre vai ser falado esse não, né? Sim. Sei lá. Eu tô assim, ainda vou assistir umas 3 vezes essa entrevista.
E eu vou te falar, eu fiquei curiosa muito para ver essa peça, gente. Não sei. Eu também. Causou uma curiosidade, assim, para ver elas em cena, mesmo porque a Regina Duarte há bastante tempo que não faz nada. E ela era uma pessoa uma que a gente grande estava atriz. acostumada a ver, né? Nas A Helena, novelas. né, do Manuel Carlos. Pois é. E aí eu conto uma coisa pra vocês que talvez vocês não saibam, mas tem muita gente que também faz novelas e tal, e que, de repente, gosta do Bolsonaro e você não tá sabendo. Porque é isso, é democracia. As pessoas, elas votam, elas, enfim, aderem e gostam. E do mesmo jeito que eu acho uma grande besteira quem não gosta do Lula, por exemplo, e critica o Wagner Moura a partir desse lugar, né? Porque o Wagner, ele é um grande ator brasileiro. Ele é um excelente ator. E aí eu vejo algumas pessoas que são de direita e tal, e que falam, eu não gosto do Wagner Moura, eu não gosto de nada que ele faz, porque ele é de esquerda. Aí eu penso, bom, então 80 também por cento, pelo menos dos atores, 90 são de esquerda, você também não gosta. E ao mesmo tempo, alguns são sim de direita, talvez não de forma tão pública como a Regina Duarte. Sim. E a gente tá, de repente, gostando, assistindo, torcendo, né? Tipo, Juliano Casarré, né? Tá? Tem que separar, exemplo, eu acho, Juliano a pessoa. Eu acho ele bom ótimo ator. Mas eu não concordo não. com as coisas que ele faz fora do... Sim. Entendeu? Não dá. Não dá. Só que essas coisas acabam, se misturando. E aí, minha filha, quero saber o que é que... Depois eu vou ler todos os comentários aqui, vou ficar no chat. Só pra ver o que é que vocês estão fofocando sobre essa grande entrevista louca aí, viu? Foi. E eu vou ver se eu não vou ver isso no teatro. Vamos? Eu tô curiosa. Vamos, eu animo. Pra ver o que acontece. Filha da... Será que essa da mãe... Regina? Será que essa mãe é muito louca, assim? Que a Gabriela vai no palco. Toda essa tensão que ela ficou, coitada. Sim. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito compadecida dessa filha. Que fase, né? E assim, elas estão fazendo um documentário, acho que vai ter um livro. Exposição. Exato, porque são 60 anos de carreira, 80 anos de vida. Acho que também há uma urgência uma vontade talvez da filha de que se entenda que houve um trabalho aí, né? Sim. De anos, um trabalho de popularização da arte. Não pode ser apagado por uma questão política, né? Eu acho que pode ser apagado, isso que é o pior. No sentido de que... Não deveria, eu acho. A vida, a gente tem atos políticos que às vezes isso, se sobrepõe a tantas coisas, né? E no caso dela, as pessoas consideram que o governo Bolsonaro foi muito deletério à arte. Né? E aí ela não tem nem argumentos, isso que é mais desesperador, assim. Sim. Ela se infantiliza aí nesse lugar, de que ela foi e saiu e estava magnificamente bem, a vida dela continuou. Não foi assim, exatamente. Que bom que ela tá com esse sentimento. Uma pessoa meio poliana, ela é sempre mais feliz. Mas não vê na foi exatamente isso. Risadas. Entendeu? Foi meio... tenso, amiga, tipo, e você não tá argumentando nada, se ela trouxesse alguma coisa, né, do tipo, não, eu acreditei, eu achei que eu pudesse melhorar aqui, eu tinha um plano de olhar pra lá. É verdade. Só que ela não argumenta com nada que a gente possa dizer, puxa, era uma boa do lado dela, né, eu queria também. Acho que é essa a dificuldade também, de uma infantilização do negócio, porque quando ele pergunta, você tem a mesma simpatia por um do que você tinha por outro... Cara, ali é isso, o media training é isso. Ela podia ter usado para dizer, cara, não é uma questão de simpatia. A minha questão ali era uma questão de ajudar a classe artística. O filho dele eu nem conheço. Então não é sobre simpatia, é sobre projetos. E ali eu enxerguei uma oportunidade. Agora eu não enxerguei mais. Tipo assim, ela não estava preparada. Política, para essas perguntas. E nem brecar. E não tinha jeito de brecar. Ela também... não brecava. A Gabriela brecou, mas ela dava. Ela quase ia. E aí o cara insistia, dava esperança, porque ele sabia, né? Que uma hora ela ia vir um pouquinho, e ela foi. Um pouquinho. Ela foi. Botou o pezinho.